Olá, estou aqui para compartilhar com você mais uma série de pequenas reflexões. E nessa série estaremos falando a respeito do fruto do Espírito. Fruto do Espírito que é uma verdade apresentada pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas. E nós vamos compreender como ele opera nas nossas vidas. Para entendermos um pouquinho, nós precisamos voltar e compreender o contexto em que Paulo apresenta essa verdade. Ele está no livro de Gálatas, no capítulo 5, falando a respeito de liberdade. E ele inicia o capítulo 5 dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem aos rudimentos antigos, porque se vocês voltarem às práticas antigas, vocês se tornam novamente escravos. Liberdade foi conquistada a um preço de sangue, a um preço de cruz. Nós hoje somos livres, mas livres do quê? Livres para quê? Livres do poder do pecado, livres do poder da morte, livres para vivermos a vida de Deus, livres para experimentarmos tudo aquilo que Deus preparou para nós, livres para dar a nossa vida a Cristo, livres para dizer não ao pecado, dizer não ao diabo, dizer não a uma vida longe de Deus, porque antes não éramos livres, antes estávamos amarrados, presos, amordaçados, e a nossa inclinação era totalmente para o mal. O Senhor nos libertou e hoje nós estamos aqui, temos toda a liberdade de vivermos para Deus. E no capítulo 5 mesmo, no versículo 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo está falando para uma igreja que tinha conhecido a Jesus, que tinha conhecido o amor, mas que estava se devorando uns aos outros, que estavam se destruindo uns aos outros, que estavam usando a sua liberdade para se impor sobre os outros. E agora ele vai entrar no ponto em que nós vamos tratar mais especificamente nessa série de reflexões. Digo, porém, andais no Espírito, e não mais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívias, ciúmes, porfias, idolatria, feitiçarias, inimizades, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas
não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo nos apresenta aqui duas classes distintas de pessoas: aquelas que vivem pela carne e aquelas que são guiadas pelo Espírito. É interessante que ele coloca essas duas realidades em choque. A carne, ela luta contra o Espírito. E quando ele diz Espírito, é Espírito em maiúsculo. Não é o Espírito do homem, mas é o Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito milita, luta contra a carne. Ou seja, há uma guerra, há uma disputa. Alguém vai vencer. Alguém vai sair vencedor. Quem vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Aquele que estiver mais forte em nós. Aquele cuja voz fala mais alto. Aquele cuja autoridade nós damos mais. Pessoas guiadas pela carne, elas têm obras que se manifestam nas suas vidas. Pessoas guiadas pelo Espírito, elas têm manifestações da ação do Espírito na sua vida. É interessante que as obras da carne, elas se manifestam. Elas são ações. É impossível alguém dizer que vive no Espírito quando as suas obras, elas provam o contrário. Lembra que Jesus disse sobre a árvore? Como é que nós conhecemos uma árvore? Nós conhecemos pelo fruto. Ele diz que é impossível uma árvore má dar bom fruto. Assim como é impossível uma árvore boa dar maus frutos. Então, se na nossa vida, se na vida de alguém se manifesta as obras da carne, por mais que essa pessoa diga ser de Deus, por mais que ela pregue sobre Deus, por mais que ela cante sobre Deus, por mais que ela esteja envolvida num contexto onde Deus porventura está, ela não é de Deus, porque as suas obras revelam o contrário. O fruto é gerado. O fruto não se força. O fruto não precisa ser forçado. Ele naturalmente sai de uma árvore boa. Assim como uma mangueira naturalmente dá mangas, assim como uma laranjeira naturalmente dá laranjas, toda árvore ela dá o seu fruto, que é natural a si. Então, aquele que é guiado pelo Espírito, ele naturalmente dá o fruto do Espírito. Ele não força, ele não precisa fazer uma situação para que isso aconteça, não, sai naturalmente dele, porque é o que ele é a essência que manifesta o fruto, nada mais é do que a essência externada na árvore. Mas as obras não. As obras são geradas em pessoas que são escravas. Ela ainda não experimentou a liberdade em Cristo. Ela ainda não provou da verdade de Deus, de que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ela está vivendo num contexto de novidade, mas ela mesma ainda não provou a novidade. Ela ainda não é novidade. Ela está vivendo ainda como escrava. Porque toda inclinação do homem sem Cristo é má, ainda que ele tenha algumas ações boas. Mas a sua inclinação é para o mal. Cedo ou tarde ela vai manifestar. Jesus diz que do coração procedem os maus desígnios, do coração procedem os maus intentos, do coração procedem todo mau desejo, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, todas essas obras da carne, elas vêm, são manifestações do coração do homem. E um coração que está longe de Deus, naturalmente, vai manifestar essas coisas. A obra da carne é contrária ao fruto do Espírito, porque é impossível alguém que nasceu de novo continuar pecando deliberadamente, continuar sendo inimigo, continuar sendo invejoso, continuar sendo avarento, continuar sendo glutão, praticando feitiçaria, gerando inimizades, contendas. É impossível, porque aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro dele e o Espírito gera fruto. Ele não gera obras. Por isso a palavra diz que não é por obras que nós somos salvos, mas é pela fé. Porque o Espírito não gera obras, o Espírito gera fruto, e o fruto se manifesta e é conhecido. O fruto, ele está naturalmente naquele que nasceu de novo. Querido, com essa pequena introdução, eu quero, nessa semana, nesses dias que se seguem, tratar com você a respeito deste assunto. Falaremos a respeito de cada um dos frutos e como ele opera na nossa vida. E se desde já você identifica que não há fruto na sua vida, que não há fruto do Espírito em você, mas que pelo contrário, as obras da carne estão sendo manifestadas na sua vida, hoje, agora, pare o que você está fazendo. Entrega a tua vida, o teu coração ao Senhor. Não importa se você já é da igreja, não importa se você já canta, se você já prega, se você já fala de Jesus, mas se as obras da carne estão manifestas na sua vida, você ainda não nasceu de novo, mas você pode fazer isso agora. Vamos orar ao Espírito Santo, porque é Ele que gera fruto em nós. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro nesse momento, juntamente com os meus irmãos, aqueles que identificaram nas suas vidas as obras da carne, aqueles que perceberam que ainda não estão gerando frutos, não estão manifestando os frutos do Espírito. Espírito Santo, Senhor, que vem para ajudar, para consolar, para gerar em nós o fruto que agrada a Deus. Entra agora em cada um, esteja agora com cada um aí onde eles estão orando, para que o Senhor gere neles fruto, para que as obras da carne sejam tiradas da sua vida. Há uma luta, há uma guerra sendo travada e o Senhor precisa ser maior em nós do que as obras da carne. Senhor, queremos nascer de novo, não queremos viver como velha criatura, mas queremos dar fruto, fruto que permaneça. Essa é a minha oração nesse dia, por cada um que me acompanha nessa série. Seja abençoado. Amanhã estaremos de volta com mais um da série Fruto do Espírito. Fique com Deus e até lá.